Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o lançamento dessa semana, que é o filme O Fim da Rua. Honestamente, esse filme me pegou no dia mais certo possível, porque eu tinha muitos receios, principalmente com a premissa aqui dessa história, mas eu acabei me divertindo muito com ele. A narrativa então traz uma família comum dos anos 80, mas que cada um deles esconde alguma questão. Os pais brigam, a mãe tem vontade de abandonar tudo e se mudar para Nova York, o irmão mais novo começou a se meter em algumas brigas e a irmã mais velha passa a se questionar sobre a sua sexualidade. Porém, a família precisa então encarar esses seus segredos, superar eles e voltar a se unir novamente quando eles de repente são transportados para a era dos dinossauros. Eu acho que ele é bem aquele filme aventuresco que fazia muito tempo que a gente não tinha dentro dos cinemas e acho que muito por conta disso eu acabei me divertindo tanto e gostando tanto do filme. Ele é meio o que ele promete que ele vai ser, que é justamente essa aventura contando com dinossauros e uma família tentando lidar com tudo isso. E eu senti ele até um filme bem equilibrado, lembrando principalmente dos filmes de aventura do Steven Spielberg dos anos 80, conseguindo trazer uma história engajante, uma aventura divertida e um lado emocional muito bem colocado, fazendo com que a gente torça pelos personagens desde o início da história. O filme tem direção e roteiro de David Robert Mitchell e acompanha a família Platt, uma família comum nos anos 80 que, por conta de um evento cósmico, acaba sendo transportada juntamente com a sua vizinhança para a era dos dinossauros. O filme, então, traz essa família que tem problemas reais, algo que é muito ressaltado principalmente nas cenas entre o Greg e a Denise, aqui interpretados respectivamente pelo Ewan McGregor e a Anne Hathaway. Os dois atores convencem muito como esse casal que, mesmo se amando muito, ainda assim tem alguns problemas dentro do casamento, relacionados principalmente com a vontade de Denise de ter algo a mais, de escrever um livro, de se mudar, ser mais do que apenas uma mãe ali, e também do Greg não conseguir manter um emprego, precisando abdicar de momentos com a família para conseguir alguns bicos e conseguir pagar as contas. E principalmente a desunião dessa família, digamos assim, vem por todos eles guardarem alguns segredos assim e passarem a viver uma vida um tanto quanto solitária, mesmo morando dentro da mesma casa. E agora aqui com uma ameaça muito maior sendo dinossauros, essas coisas param de ter uma importância e talvez de aprisionar tanto esses personagens, fazendo com que eles consigam novamente se unir como família, principalmente para conseguir sobreviver. Curiosamente, eu também vi muitas semelhanças entre esse filme e o longa A Última Casa, que é o novo lançamento aí da Netflix, que inclusive já tem crítica aqui no canal. Mas principalmente porque aqui a gente tem duas famílias com uma dinâmica até que bem parecida, que de repente se vem enfrentando uma ameaça muito mais poderosa que eles, e a solução ali para eles conseguirem sobreviver é justamente se manterem unidos, precisando de certa forma solucionar essas questões internas que cada um dos personagens tem. Mas eu acho que aqui dentro de O Fim da Rua, essas questões são muito mais bem elaboradas, não só o que a família vive, mas também a própria ameaça que eles enfrentam, já que em A Última Casa eu senti que foi algo que ficou um pouco confuso. E O Fim da Rua tem produção de ninguém mais, ninguém menos do que J.J. Abrams. E realmente é possível sentir que tinha dedo do J.J. Abrams dentro dessa história. O diretor, eu diria que ele é um dos aprendizes aí do Steven Spielberg, tanto que ele fez um filme que se chama Super 8, que é o filme mais Spielberg que você vai ver que não foi dirigido pelo Spielberg, trazendo então essa grande aventura fantástica familiar, em que a família precisa encontrar formas de sobreviver, de se manter unidos, lidar com essas questões internas e ao mesmo tempo também conseguir achar uma forma de voltar para casa. A própria dinâmica da família acho que é uma coisa que remete muito aos filmes do Spielberg, já que muitos desses filmes trazem tanto uma figura paterna ausente ou também pais que brigam constantemente, Em E.T. a gente vê isso, no próprio Fabelmans, que é a história do diretor, e aqui eu acho que não é nem um pouco diferente. Os pais brigam constantemente e os filhos sabem disso, e a gente vê esse peso dentro das crianças, que é eles passarem a esconder muitas das coisas que eles vivem ali no cotidiano deles, sejam coisas mais importantes, como a faculdade que eles querem ir, até coisas menores, como brigas ali com os vizinhos. Mas realmente o filme tem bastante esse tom que os filmes dos anos 80 tinham, que a gente vê em E.T., que a gente vê em Goonies principalmente, que é essa coisa dessa grande aventura, e aqui principalmente trazendo muito sobre essa questão da união mesmo, e de que algumas coisas são mais importantes que outras, tem mais prioridade, e aqui a sobrevivência acaba ganhando de todas elas. E curiosamente, até mesmo a trilha do Michael Giacchino aqui dentro desse filme também remete bastante às composições do John Williams dentro dos filmes do Spielberg. Até durante o filme mesmo me peguei pensando nisso e até me questionei
questionando se talvez a trilha não teria sido feita pelo John Williams. Mas que é uma trilha que realmente acompanha muito fielmente essa narrativa, né? Aumentando aí os momentos que são emocionais, conseguindo trazer ainda mais emoção para eles, mas também trazendo grandes momentos, assim, para cenas mais tensas de ação, principalmente as cenas envolvendo os dinossauros. Mas aqui, ao contrário de vermos os dinossauros como essas criaturas completamente fantásticas, como em Jurassic Park, aqui eles são praticamente animais selvagens e extremamente imprevisíveis, se tornando vilões extremamente perigosos e praticamente invencíveis para essa família, até fazendo com que o filme tenha um senso de urgência muito maior. É até curioso que eu vi uma crítica que falava que fazia tempo que não tinha um filme que realmente conseguia transformar os dinossauros nessa sensação de ameaça que eles realmente são, né? De serem criaturas que são animais mesmo e que não tem qualquer tipo de lógica dentro deles, que eles vivem apenas para matar ali, sobreviver também, né? Se alimentar. E eu acho que aqui dentro desse filme eles conseguem novamente trazer isso, né? Trazer os dinossauros como esses seres imponentes e realmente assustadores. As cenas em que eles aparecem dentro da história são aterrorizantes. E acho que essa sensação de senso de urgência do filme também vem bastante pelo filme se passar em um curto espaço de tempo. Então meio que as coisas parecem ser muito mais intensas, né, por tudo que aquela família vive em pouco tempo, mas também deixando já claro o poder mesmo que esses dinossauros têm, que é muito acima do que aquela família. Inclusive, as cenas com os dinossauros são muito tensas, muito criativas e muito interessantes, conseguindo nos deixar presos com facilidade. E como eu falei, os dinossauros aqui são completamente assustadores, com um visual também muito diferente de tudo que a gente viu em outras produções, até trazendo uma pelagem, assim, um visual como se eles realmente fossem compostos, assim, por penas. Além disso, o filme se aproveita bastante do mundo animal da era dos dinossauros, trazendo diferentes ameaças, né, fugindo ali dos dinossauros que a gente já conhece e trazendo outros ainda mais assustadores e mais incomuns, assim, o que eu acho que ajuda a deixar o filme ainda mais imprevisível. Porque, ok, eles podem achar formas de derrotar um certo tipo de espécie de dinossauro, mas tem muitas outras, né, como é que você vai ficar todo o tempo ainda sobrevivendo ali com aquelas ameaças completamente diferentes? E o filme também não tem medo de cenas brutais, inclusive tem algumas cenas bem sangrentas, e acho que tudo isso apenas aumenta essa sensação de tensão dentro do filme e também o nosso medo pela vida dos protagonistas. E aqui eu acho que os filhos do casal garantem ao filme também essa sensação de nostalgia ali dos anos 80, das produções dos anos 80, encontrando em fases de mudança com problemas reais e também com novas descobertas. Seja a menina nova da vizinhança, a faculdade dos sonhos ou também a briga entre vizinhos. O que dá um filme aquele gostinho de infância, né? Até meio um coming of age, assim, lembrando principalmente por conta do seu início o filme Goonies. Como uma grande fã de Goonies, eu achei bem legal. E talvez a parte mais fraca dentro dessa história seja a forma como o filme resolve explicar esse evento cósmico que acontece ali com a família, apresentando ele de uma forma completamente aleatória e repentina. Então, por conta disso, ele não dá grandes explicações sobre esse fenômeno, grandes revelações, assim, você não tem muitos personagens tendo tanta relação, assim, com esse evento, de pensar, de se questionar por que aquilo tá acontecendo, fazendo com que muitas vezes dentro da história o filme tome certas liberdades de facilitar um pouco a jornada desses personagens, dando essas soluções fáceis para os problemas, mas sem precisar dar grandes explicações, grandes motivações de por que aquilo acontece, né? É porque realmente o filme não foca muito em explicar o evento cósmico, assim, é apenas uma coisa que acabou acontecendo ali com aquela família e que faz eles se transportarem ali para a época dos dinossauros. Por que isso ocorre? Como sair dali? Como tudo funciona? O filme não tá interessado em trazer explicações sobre isso. O que tudo bem, funciona aqui dentro da história. É um filme que a questão lógica, assim, realmente não tem toda essa força. Mas, no geral, achei que o filme é exatamente tudo aquilo que ele promete, trazendo essa grande aventura e uma aventura muito divertida, tendo uma grande surpresa aí pro ano, principalmente porque eu, particularmente, não tava com grandes expectativas pra esse filme e acabei gostando bastante. Acho que os atores aqui também estão muito bem, eles convencem muito como essa família e fazem a gente se importar, principalmente com eles, com a vida deles, e acho que num filme de sobrevivência, né, é algo que é muito crucial, assim, e acho que eles conseguem fazer isso muito bem. A gente consegue sentir empatia por todos eles, por todos os problemas que aqueles personagens passam. Acho que é legal que a briga ali entre o casal, de certa forma,
os dois estão certos e os dois estão errados, assim, você consegue entender o lado daquelas duas pessoas e acho que é muito bonito a forma como o filme mostra isso, assim, algo que realmente vem, acho que muito de bagagem dessas histórias dos anos 80. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de O Fim da Rua. Também deixar aqui nos comentários qual que é a sua aventura dos anos 80 favorita e também qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.